Tudo começou no dia 13 de outubro de 2017, uma sexta-feira 13 que ficou marcada em minha mente. Eu estava andando pelas ruas próximas ao Arco do Triunfo, em Paris, a trabalho como especialista em negócios. Antes disso, havia me formado em educação física e fiquei mais de uma década em uma profissão que escolhi de forma racional. Era o que eu podia pagar na época. Contudo, não me detive em apenas cumprir a obrigação de cursar uma faculdade e montei uma rede de academia com desenho para franqueamento. Fiz vários cursos de especialização e até validei meu método numa renomada universidade norte-americana. Enquanto andava pelas ruas de uma das cidades mais românticas do mundo, num dos raros momentos em que não estava trabalhando, peguei-me pensando sobre o fato de ir até lá e não haver tempo para conhecer a Torre Eiffel. Por ironia do destino, o lugar em que me hospedei é o único em que não se pode ver ela. Pelo menos foi o que me disseram, porque eu não posso afirmar isso. A mim, seria uma Paris sem Eiffel. E era como eu me sentia mesmo, dado que não fazia sentido ir até lá e não conhecer o desejo turístico de 10 em 10 pessoas no mundo. Eu tinha sucesso, meu trabalho estava fazendo dinheiro de uma forma muito sonhada por todos e realizada por tão poucos, mas faltava alguma coisa. Faltava o propósito, o sentido. A vida não podia ser sucesso e grana e estar em Paris sem Eiffel. Naquele pensamento, este termo me chamou a atenção. Paris sem Eiffel. Lembro que parei encarando a imensa construção do arco, memorizando cada detalhe daquela paisagem. As árvores, os carros andando em círculo na icônica rótula de várias entradas que faz se perder o mais hábil dos motoristas. E pensei que Paris sem Eiffel seria um ótimo nome para dizer aquilo que o ser humano sente dessa falta dentro de si. Aquele projeto tão sonhado, casamentos, filhos, enfim. Estamos sempre em busca de algo, absolutamente insatisfeitos. Paris sem Eiffel. Daria um bom livro, um romance para saber sobre essa falta. Só que esse pensamento era como imaginar uma ida a Marte e o que levar na mala para fazer essa viagem. Eu jamais sonhei ser escritora. Não era um sonho de infância, mas foi naquele segundo que a Miranda, com 2 N's, deu seu primeiro suspiro, lá em Paris. A história desse livro permaneceu em minha mente por 3 anos ainda, dedicados a muito trabalho no mundo dos negócios e muitas viagens. Nos poucos momentos de reflexão, o enredo se desenhava, os personagens foram se mostrando e percebi que poderia colocar tudo o que estava vendo dos países visitados e dos vinhos degustados, usando a realidade como pano de fundo para um romance. Fictício, pelo menos, por enquanto. E aí, nessa trajetória, eu fiquei pensando, Paris sem Eiffel, 3 anos. Em 2020, quando o mundo parou e percebi que ele permaneceria parado por muito tempo ainda, resolvi encarar a tela em branco do meu computador e escrevi 1.200 páginas em apenas 4 meses do que se tornou a trilogia Paris sem Eiffel, ganhando a tradução de onde nasceu a escritora, ficando Paris sans Eiffel em francês. Quase 200 rótulos de vinhos degustados por mim, mais de 15 países com hotéis, estradas, lugares que visitei e que deram a conotação de incrível realidade para o romance inventado. Inclusive, no final do livro há um Excel. Claro, eu ainda sou especialista em negócios e coloquei tudo o que é real nas páginas que escrevi, fazendo da obra um guia de enoturismo. Com isso, o mundo dos vinhos abriu a porta do mundo para mim e em 2021 comecei a saga dos lançamentos presenciais, ainda que todos estivessem lutando entre o fica em casa e o vai trabalhar porque a vida continua. Nesse ano, dei à luz ao meu primeiro livro, percebendo a magia de ter algo único, imaginado, criado, desenvolvido e literalmente materializado. Um sonho que, ao contrário dos demais, ia para o papel em vez de sair dele. Em 2022, lancei o segundo livro com uma das editoras mais fortes do Brasil, junto com a segunda edição do meu primeiro livro. Sim, eu tinha vendido toda a primeira edição investindo em mim, no que eu conhecia sobre negócios e em como explorar da melhor forma ganha-ganha um networking bem estruturado. Só que a referida editora não estava acompanhando muito as ideias que eu tinha. Então, resolvi arriscar em apenas 2 meses. Montei a editora própria, a Ilha de Ananda Editoria e Negócios, e através dela lancei a parte final da trilogia e também o meu 4º livro numa mudança completa de escrita, indo de romance para o ensaio sobre irresponsabilidade afetiva, o jocoso Dom Juan de merda nunca mais. Ele foi inspirado num dos personagens de Paris sans Eiffel que intrigava por seu caráter, digamos, duvidoso. Mas como ele era parte da minha primeira obra,
Eu não podia admitir que alguém tão importante na história fosse um mentiroso, um manipulador, e numa única frase inocentei ele completamente. Porém, algo não saía da minha mente. Se eu desconfiava do tal personagem, meus leitores também os fariam. Depois de lançar a trilogia em mais de 100 mil quilômetros pelo mundo, em 10 países, o que daria 2,5 voltas pela Terra, resolvi escrever sobre o lado B de alguém que parece acima de qualquer suspeita, mas que não passa de um Dom Juan de merda. 2023 ainda foi um ano bastante corrido em meio a muitas viagens e eventos das 4 obras de alguém que jamais se imaginou escritora. Eu não tinha encontrado a Eiffel ainda. Na verdade, isso nem é uma analogia. Voltei a Paris mais 3 vezes e numa delas lancei meus livros, contudo ainda não vi a referida torre. Irônico, né? E é curioso porque através da falta hoje eu ensino sobre como somos completos. No entanto, eu confesso que apesar de amar a estrada e as viagens e os lugares incríveis que conheci, junto com pessoas extraordinárias e generosas que se dispuseram a sonhar comigo, eu estava um pouco cansada de check-in e check-out, então resolvi desenhar um 2024 diferente e focado nos infoprodutos. E foi aí que nasceu o método Livebook, para o qual me dedico agora no lançamento do 5º livro, Seja um Assunto que Você Domina, que aborda de forma inteligente sobre inteligência emocional, autoconhecimento, autoconsciência, estado de presença e algo que chamei de inteligência sedutora. Tudo isso pela Ilha de Ananda, editorei negócios, claro. Acredito que eu nem precise ver a Torre Eiffel, ainda que eu saiba que isso acontecerá um dia. Pelo menos aquela construída pela mão do homem, porque o que dá sentido à vida eu encontrei. Eu sei o caminho. Lembro-me muito bem dele. Se você quer mergulhar comigo numa dessas jornadas incríveis, escolhe o link abaixo e vem. Eu estou esperando você do lado de cada ilha.